Paz e graça em Cristo Jesus. Professor, com mais um vídeo, mais uma aula do nosso curso de grego, a introdução à língua grega. E hoje a gente vai falar algumas coisas das letras isográficas e também seguir o nosso cronograma. Falamos também dos períodos do estágio da língua grega, os 5 estágios da língua, depois os dialetos da língua, que o grego tinha de vários dialetos, o dônico, o jônico, o eólico, o dórico, e vários outros nesse sentido. Os estágios que a língua grega exige que nós venhamos compreender e, muito importante, mostrando algumas coisas para vocês aqui. Aqui da gramática, das classes gramaticais. Bem, vou falar de forma bem didática para vocês. Voltando ainda no alfabeto, tá? Isso aqui é muito importante. O alfabeto é uma coisa de mais importância porque tem que decorar a letra. Para poder ler alguma coisa, a letra do alfabeto tem que ser decorada, tá? O formato da letra maiúscula e minúscula, nome da letra e a sua correspondência para o português. Vou falar uma coisa para vocês aqui rapidamente. Não é difícil o decorar o alfabeto. É só prestar atenção no nome da letra. Por exemplo, o nome da letra alfa ou alfa começa com A. Então equivale à letra A para o português. Então, basicamente, beta começa com B. Equivale o B também para o português. Algumas letras que são dificultosas, que nós não temos no nosso alfabeto, elas sim exigem mais centrabilidade para que vocês possam se focalizar nela e tentar decorá-la. Que são essas letras que a gente vai apresentar aqui. A divisão feita pelo gramático Senati leva o seguinte, por exemplo, a divisão do alfabeto que ele faz em tríplice divisão. Por exemplo, letras isográficas. Iso é uma palavra grega que quer dizer igual. Igual. Aí nós temos também a questão da, por exemplo, gráfica, vem de grafia, o grafé, ou seja, é igual na grafia. Quais são as letras que no português é igual ou iguais na grafia? Gente, é só olhar isso aqui, gente. Não tem nem como dizer que esse aqui que eu marquei para vocês não parece com uma única letra do nosso alfabeto. O que parece? A. Letra A. Exatamente. Perfeito. Então, o som dela é A, de fato, o som. O nome é alfa. E essa outra aqui, ó. Parece com qual letra do nosso alfabeto? B. Exatamente. Pode ver, tudo. Por isso que é isográfica. Elas são exatamente iguais ou semelhantes às letras do nosso português. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras do português que estão aqui, ó. Que é exatamente iguais ou semelhantes a esses daqui. Bem semelhantes. Então, chamamos letras isográficas. O alfa equivale a A. O beta é igual ao nosso B. O epsilon é igual ao nosso E. O iota é igual ao nosso I. O kappa é igual ao nosso K. O mu é igual ao nosso M. O ômicron é igual ao nosso O. E o tal é igual ao nosso T. Simples assim. Isso aqui nem precisa, acho que de decoreba, porque você bateu o olho numa letra dessa, você já sabe. Outra letra é chamada isofonética. Elas não são tão semelhantes na grafia, mas são semelhantes na fonética. Na fonética aqui na língua portuguesa. Por exemplo, essa letra aqui, ó, ela é um pouco diferente. Mas ela é o gama. Gama. Gama começa com G, que vale o nosso G aqui. Então se aproxima em fonética. Não com G no sentido de geladeira, tá, gente? Com G no sentido de gato, de gula e assim por diante, tá bom? Esse som aqui não tem um som de G no sentido de geladeira, de J. A outra aqui, ó, é o delta, delta. Queira ou não, eu pronuncio o nosso D aqui, entendeu? Aqui
Aqui eu não tenho aqui o nosso delta, equivale nosso D aqui por português. Essa outra aqui, ó, ela é um pouco diferente, ela parece um N, mas ela não é o N. Ela equivale a essa letrinha aqui para o português. Tá? Ela equivale a essa letra E. Só que o E aqui é mais longo, mais fechado. A gente assumiu aqui nessa nossa aula que eu vou fechar o eta aqui porque eu quero que diferenciar o epsilon, quero diferenciar essa letrinha aqui, ó, o epsilon do eta, tá bom? Epsilon é um E aberto, o nosso E aberto. E o eta, o nosso E fechado. Aí lembre-se aqui, provavelmente a gente vai fechar aqui assim, tá bom? E, só por questão de didática mesmo. A outra letrinha equivale, aqui é o lambda, equivale ao nosso L. Futuramente eu vou explicar algumas coisas daqui, tá bom? Mas só futuramente. Pi equivale ao nosso P. O Rho equivale ao nosso R. Eu futuramente vou explicar ele também. O sigma, esses dois aqui, ó, equivale ao nosso S. O sigma fechado, começo e meio de palavras. O sigma aberto no final das palavras. Todavia, isso hoje, tá, gente? Quando, eu não sei se a gente vai pegar algum manuscrito da era medieval ali, provavelmente sim. O sigma, ele é fechado. Tanto no meio, no começo ou no fim. Tá? Posteriormente começou a mudar, aí os gramáticos começaram a escrever ele assim, ó, para diferenciar, tá bom? É o sigma final. E o ômega equivale ao nosso O fechado, tá bom, gente? Só pra gente... Questão de didática. Não sou eu, né? Oi. O sigma, não sei se é no Códice Vaticano, ele é um C, né? Ele tem O maiúsculo. As letras unciais. Deixa eu ver um negócio aqui rapidamente. Tu me deu uma ideia agora, ó. Eu estou escrevendo uma gramática. E ela, a segunda parte dessa daí, ó. Acho que ela tá bem aqui. Deixa eu ver. Acabou de me dar uma ideia. Deixa eu ver aqui. Vai aparecer. Volume 2. Vou mostrar aqui para vocês aqui a diferença, tá? Parece, menino. Aqui. Agora eu vou descompartilhar. E vou mostrar para vocês a outra parte da minha gramática. Ela é mais complexa e mais completa também. E olha só o alfabeto dela. Só para você ter uma ideia. Esse alfabeto aí tem mais de 13 páginas. Vou aumentar para vocês. Maiúscula, o nome da letra, a forma numérica também. Deixa eu ver aqui em cima aqui. Aqui, ó. Isso aqui é tudo o formato do alfabeto que existiram no decorrer do tempo, tá, gente? Aqui é o alfabeto aí, ó. O arcaico, que é o antigo. O clássico. O uncial, que é esse que ele tá falando aqui, ó. Tá bem aqui, ó. O sigma. O sigma no Códice, para quem vai ler Códice, tá aqui, ó. Esse é o sigma do Códice, tá bom? Eles vão aparecer também aqui nas edições, em grego, mas os manuscritos é assim, tá? Vai ser dessa forma aqui, beleza? Então isso também deve ser levado em consideração, tá? Olha essa outra forma aqui também que aparece o signo. São outra forma de signo. Essas são as questões. Depois vem isso aqui e por último, mais por causa da gráfica, né? Aparece desse formato aqui.
Mas quando você lê o códice, lembre-se que isso aqui é uma sibilante. Sibilante. O português seria um S, tá bom? O S. Então, nós temos aqui, questão do alfabeto. Essas outras aqui, ó, tudo na era medieval, tá? O minúsculo aqui era medieval. Os escritos da era medieval, cara, é até complicado de ler. É complicado de ler. Aqui é muito diferente mesmo. Mas no decorrer do tempo, o alfabeto grego vai mudando. Assim como a língua ela é viva, e mesmo ela não sendo viva, ela está sendo copiada, por causa de algumas coisas no decorrer da era medieval, eles começaram a mudar, entendeu? Mudar. Mas não deixaram de... o uncial aqui, a letra maiúscula, vai até o século X. Vou julgar assim, né? Até o século X eu consigo encontrar o maiúsculo. Mas o restante, o domínio total é minúsculo. O domínio total dos minúsculos. Mas o maiúsculo eu consigo ainda encontrar. Tá? Nesse sentido. Então, na minha gramática vai ter o alfabeto arcaico, o clássico, o uncial, o minúsculo no sentido, por exemplo, a partir de Gutenberg, minúsculo e maiúsculo e assim por diante. Deixa eu ver o que tem mais aqui nessa gramática aqui. Uma luta para escrever isso aqui. Olha essa letra aqui, gente. Olha essa letra aqui, é o Qi. Olha, parece parece o meu pente que eu pintei meu cabelo, né? Ou parece os dentes do Atafona. Olha esse pi aqui, ó. Olha esse pi que você vai encontrar na era medieval também. Não é fácil de ler esses manuscritos, não. O que mais aqui que a gente pode olhar? Alfabeto normal. Você sabe que, por exemplo, aqui eu fiz questão. Vou mostrar algumas cores do alfabeto para vocês de forma completa, tá? Quando eu tenho esse A aqui, com um pontinho aqui em cima, seja no manuscrito, seja nas escrituras, eu tenho número. A maneira mais antiga de encontrar número é através das letras, tá, gente? Tanto no hebraico quanto no grego. Outras línguas. Se eu coloco aqui um alfa aqui e um sinalzinho aqui em cima, equivale a letra 1, ou equivale ao número 1. Então, se eu quiser contar 1, 2, 3, 4, 5, aqui, alfa, beta, gama, delta, epsilon. Epsilon. Essa outra letrinha que eu vou marcar aqui para vocês aqui, ó, de amarelo, ela não faz parte mais do alfabeto, mas no grego koiné ela vem nos números, equivale ao número 6, tá bom? Aquela questão do 666 é com ela, 666, nesse sentido, tá bom? Então, de gama ou de zeta e assim vai, aqui são os números. E é muito fácil o grego, assim, muito fácil colocar os números aí. Aí vai 70, 80, 90, 100. Olha o Copa aqui, ó. É um do formato do Copa. É um dos formatos dele, que ele tem o formato de um Q também. Não aparece também mais não aparece mais no alfabeto, mas ele aparece nos números, equivale à letra 90. Esse é o Copa. Rho, sigma, tal, y, phi, psi, omega. Olha, ó, daqui, ó. Olha esse outro aqui, ó, que é o SAMP. Ele era um tipo de S, tá? Não aparece mais no alfabeto, mas ele quer dizer a letra 900. Tá? Letra 900, nesse sentido. Então, oi. Eu tenho uma Bíblia em grego moderno, eu creio que é dessa forma, não estou lembrado. Os capítulos e os versículos. Inclusive é bem complicado de ler. Né? O grego moderno, não entendi. Eu tenho uma Bíblia no grego moderno. E parece que os capítulos eles são assim, com as letras, com esse apóstrofo, né? Isso, com apóstrofo.
Até é complicado de ver, porque é tudo em grego, agora moderno, né? É complicado de saber o capítulo, o versículo. É de Gênesis e Apocalipse, agora é grego moderno. Aí é bem para saber onde é que. Eu tinha que decifrar qual é o capítulo, o versículo. É só. Porque o grego moderno ele vai exigir de você que você leia ele em todas as suas funções no significado do grego moderno. As letras ela mudam um pouquinho, mas é só questão de costume. Eu que não me aventuro de estar ficando direto no grego moderno, porque eu vou ter que conversar com alguém, aí vai ser até difícil, né? Mas eu leio muitas coisas do grego moderno, muitas coisas mesmo, dá para me ler assim tranquilamente. A estrutura é um pouco diferente da gramática nesse sentido. Inclusive, eu e o Wesley vamos fazer até um vídeo, porque o grego moderno da tradução do Novo Mundo é diferente, mudaram muita coisa das escrituras, tá? Dá para ter uma ideia das escrituras ali do grego moderno na Grécia. Mudaram muita coisa. E por que eles fizeram isso? Por que não deixaram do jeito que está lá? Porque eles querem ensinar a sua doutrina. Não tem pra onde correr. A gente vai fazer uma live acerca disso aí. Escrito alfabeto grego, tá? Aqui eu esmiuço tudo. Tá bom? Esmiuço tudo. Olha só a forma que eles escreveram. Eles escreviam com ligadura. Algumas palavras que combinavam, algumas letras que combinavam, eles nem deixavam eles nem tiravam a pena do manuscrito. Eles continuavam no manuscrito. E aparece também na era medieval esse negócio aí, ó. É um negócio doido, meu. O que mais que a gente pode ver aqui? São vários. Ah, tá aqui é um exemplo. Um exemplo aqui, gente. Deixa eu aumentar para vocês aqui. Aqui é um exemplo como era o escrito na era medieval. Os escritos, as letras, elas eram tidas como sagradas. Sagradas. Eles poderiam alterar tudo no manuscrito. Mas as letras poderiam aumentar e diminuir, mas não omitir. E se tiver uma variante, eles vão ter que explicar também que variante é aquela. Mas olha só, estamos no Evangelho de João. Ó, Evangelho. Evangelho. Ó, parece um V aqui, mas não é um V, tá? O nosso V vem dele, tá bom? Evangelho. Evangelion. Aqui é o Ni aqui. Catar, aí eles fazem uma nominha sacra aqui, ó. Eles pegaram o nome de João e só colocaram duas letras do nome de João. Mas é Ioanen. Evangelion Catar Ioanen. Aí começa aqui, ó. Olha o Ni aqui, ó. Arqui. Hologos. Kai Hologos. Proston Theon. Kai Theos em Hologos. Os manuscritos mais antigos não tem artigo aqui, ó. E aqui eles obedecem também a mesma forma, da mesma intensidade, eles obedecem também nesse sentido. Então, os manuscritos antigos têm essas questões. Por isso que quando alguém for ler esse manuscrito, tem que ler devagarzinho, tirar as letras que estão aqui, colocar tudo no Word, trabalhar perfeitamente, entendeu? Para poder a pessoa conseguir ler. Porque isso aqui, as pessoas não têm costume e eles não vão conseguir ler isso aqui. Não vão conseguir ler. Lembrando que aqui a tradição manuscrita afirma que o que estava no original tem que passar para cópia. Então eles vão colocando tudinho. Observe que o que eles alteraram aqui é só as acentuações. Olha aqui, ó, cheio de acentuações. Para mostrar a sílaba tônica, para como se pronuncia a palavra, etc e tal. Então, basicamente, é isso que eles querem dizer, é isso que eles fizeram. Mas a palavra em si não é alterada, tá bom? Esse manuscrito deve ser do século X, mais ou menos aí, entendeu? Mais ou menos. Nós temos vários desse aqui é o minúsculo.
Depois a gente vai ter, que mais? Um uncial, aquele que vocês já viram. E vou mostrar para vocês um uncial rapidamente aqui. Olha como era escrito aqui. Coloquei aqui para quem comprar gramática vai ver isso aqui, ó. Por exemplo, aqui está escrito Christos, 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 Adelphos, Anthropos. É assim que se lê. Texto apocalíptico aqui, ó. Apocalipse, bem aqui. Isso, Cristo, até aqui, ó, que é nominha sacra. Ren, não tem acento, ó. Fica até difícil de ler, porque não tem acento aqui. Soletra. Edoken, autor, Rotheos, Deixas, e assim por diante. Olha só a comparação com... Pode falar, querido. Uma dúvida, meu querido. Qual é a função da nominha sacra? É uma abreviação, Sim. né? Isso eu pensei que isso era usado para Theos e Christos. Mas tem Ioannis. Tem vários. Abreviado. É tipo assim, é um costume judaico. É um costume judaico que a igreja aderiu, porque a igreja, o iniciar da igreja era de judeus. Então, provavelmente, eles também começaram a copiar manuscritos. E isso foi inserido no seio da igreja, e a igreja teve esse costume de copiar, e selecionaram alguns bocados de nome e deram um status chamado de nome sagrado. Para eles era o sagrado esses homens. Adão, Deus, Jesus. E era por isso que é nomina sacra. Sacra, sagrada, ou seja, o nome sagrado. Nesse sentido, basicamente. Entendeu? Então isso deve ser. Mas o nomina sacra, ele ainda não foi desvendado na sua plenitude. Não foi. E quando a gente vê também, tem até nome de demônio. Por exemplo, pneuma, referenciado para demônio, que está com nomina sacra. Entendeu? Aí a gente fica observando, mas por quê? Se é nome sagrado, mas porque ele só é o contexto que fala acerca... Deixa eu falar com vocês rapidamente aqui, que uma experiência que eu tenho, né? Que eu tive. Primeiro, o contato que eu comecei a ler os manuscritos mais antigos, e também aqui, os mais próximos, ali do final da era medieval, ele também está com nomina sacra. O que ocorre? Aí, quando eu fui ler, até para que o contexto indica que é demônio, por exemplo, espírito maligno e tudo mais e tal, está com nomina sacra. Das duas, umas. Ou o escriba, ele não... É muito difícil acontecer isso. Ele não conhecer grego, ou ele só está ali para copiar letra por letra, ou, por causa de alguns nomes sagrados, mesmo esses, por exemplo, pneuma vem do pneuma hagios, o Espírito Santo. Mesmo que seja, por exemplo, o contexto atribua para uma entidade maligna, a palavra pneuma, primeiramente, foi atribuída ao Espírito Santo. Então, eles fazem essa diminuição nesse sentido, essa abreviação. Eu suponho que seja assim. Nenhum crítico textual explicou essas coisas da nomina sacra que existe, e ela fica ainda obscurecida, porque a gente não tem todo o porquê eles fizeram isso nesse sentido. Porque até quando a gente fala nome sagrado, beleza, é só nome para sagrado, um demônio tem também um nome abreviado, é brincadeira essa aí, questão, né? Então são questões que existem aí. Voltando aqui rapidamente para mostrar para vocês. E aqui, ó, aqui é bacana. Aqui tá as edições grego. O que eu falei muitas vezes no debate? Eu falo. Primeiro, se faz a crítica textual disso aqui, beleza. Verifica se tem, por exemplo, variante e tal. Aí daqui eu construo meu texto, ou dos manuscritos que eu vou usar. Eu vou usar 10 manuscritos. De lá eu vou fazer o aparato crítico, tudo mais e tal, e vou construir meu texto. E aqui seria o meu texto grego, que eu vou agora
publicar e vou vender meu texto grego, que para mim é original. Assim, só uma suposição. Então, é isso aqui que a gente se refere. Se há alguma alteração aqui, não pode vir alguma alteração, que a não ser que isso aqui e os manuscritos que eu tenho usado alterem alguma coisa, ou numa outra edição, mas eu tenho que explicar. Mas se isso aqui é minha base, os outros, eu tenho que também dar uma olhada. Ah, não posso alterar. Não, eu não usei isso aqui, eu usei. Se eu estou trabalhando com os manuscritos mais antigos, não, eu vou usar com o texto de Stefano. Não pode. Não pode, porque são famílias diferentes. E se misturar a família, fica sem pé e nem cabeça. O que mais nós temos aqui? Isso aqui é os manuscritos mais antigos. Olha como os manuscritos mais antigos tá dessa forma aqui, ó. Tudo nas letras maiúsculas. Não tem separação. É feito em colunas. Então esses manuscritos, então assim, a gente pega daqui, observe aqui, ó, não tem como fazer uma leitura direta. O cara tem que fazer, ó, fazer classe gramatical, separar as classes gramaticais, colocar no papel ou no Word, e aí sim fazer a tradução. Aí sim fazer a tradução, porque eles são tudo junto aqui, ó. E se menos esperar, pode ver que não tem epígrafe, não tem nada. Se menos esperar aqui, a gente pode cometer um erro. Tá? A gente pode cometer um erro nesse sentido. Então, os manuscritos mais antigos têm essas questões aí. Vou ver mais aqui. Olha aqui, ó. Catá e Ioane finalizou o Evangelho de João. Os manuscritos mais antigos, eles faziam isso. Colocava Catá Lucan. Catá Lucas, segundo Lucas. Então, finalizou. Observe esse Catá aqui, ó. Ele é um dos mais antigos que encontramos aí o nome dos livros. Inclusive, gente, até em tradução do segundo século. Tradução mais antiga. Tem tradução que é mais antiga do que o manuscrito. Ainda está lá. Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Então, por que ainda vem mais antigo? Não, são anônimos. Anônimo ou uma ova. Quem diz que é anônimo? Aonde que tem um manuscrito que sem o nome dos livros? É só apontar, não tem nenhum. Todos estão numerados, todos estão com os evangelhos, todos estão com o nome dos seus autores nesse sentido. Então, é uma evidência esmagadora. Se tivesse, no mínimo, 100 manuscritos sem a referência, aí sim. Mas nós temos 5.800. Aqui vai começar o som da letra, que eu vou explicar aqui, ó. Mas aqui é um detalhe, pode ver que é muita coisa que eu detalho letra por letra aqui. Letra por letra. Discuto também as formas das suas letras. O que acontece, como é que o Erasmo de Roterdão utilizou e tudo mais e tal, gramática. Aqui tem muita coisa que eu esmiucei o alfabeto aqui. Esmiucei. E no final, eu deixo algo bacana para vocês aqui, ó. Essa aqui é aspiração. Não, cadê? Não, daqui. Cadê? Aqui é o ditongo. Cadê Jesus da glória? Acho que até aqui. Não, o que é isso aqui, rapaz? Porque tem outros assuntos aqui que eu não organizei. Cadê o... Deixa eu ver se tem aqui. Eu terminei bem aqui. Eu terminei bem aqui a estrutura das palavras. Eu falo também sílaba breve, sílaba longa. Eu explico toda essa questão, eu escrevo, na verdade, sobre isso aí. Deixa eu ver aqui. Alfa privativo. Aí eu coloco... Cadê a imagem, rapaz? Essa imagem aqui, ó. Eu coloco essa imagem do AFI, Alfabeto Fonético Internacional, como linguisticamente
as pessoas comparam os principais idiomas no mundo, como que a questão do alfabeto eles batem. É muito interessante. Quando vão se transliterar transliterar o nome próprio para um outro idioma, se faz necessário consultar esse idioma, consultar esse alfabeto, para poder fazer todas as nuances linguisticamente falando. É um trabalho monumental. Então, a partir daqui, já tem outras coisas mais que eu também coloco aí. Aí eu falo de ditongo e tal. Voltando aqui, rapidamente, para vocês, acerca na era medieval. O alfabeto sempre foi alterado, como eles liam, como eles compreendiam e tudo mais e tal. Coloquei para vocês ali. Então, letras isográficas, letras isofonéticas. Isográficas são as letras ao nosso português semelhante na grafia e semelhante também na fonética. Letras isofonéticas só semelhante na fonética. E letras alográficas, vem de alos, outro. Ou seja, a forma é diferente na grafia. Deixa aqui, cadê? E a letra aqui, letras alográficas. Alográficas. E essas são as mais difíceis mesmo. Essa é daqui, ó. Pode ver que não parece com nenhuma letra do português. O de seta, esse aqui, equivale ao DS ou DZ. O de theta, TH, eu explico também no alfabeto. Essa aqui parece um V, mas não é um V, é o NI, equivale ao nosso N. Isso aqui é o KSI, equivale ao KS. Isso aqui é o Y, ou Y, como chamo, equivale a um Y. Isso aqui é o FI, que vale ao nosso F. O CRI, CH, arranhar da garganta. Psi de psicologia. Essas são as letras mais difíceis do grego de decorar. Mas decorou ela, fica tudo bacana. Tudo legal. O que nós temos aqui? A pronúncia. Essas pronúncias, gente. Essas pronúncias, ela é importante? Ela é importante, mas ela não é essencial. Importante ela é. Saber o alfabeto e tal. Cada curso e faculdade que trabalha com grego koiné, eles vão ditar que tipo de pronúncia eles vão usar. No nosso curso usamos a pronúncia erasmiana com algumas alterações. Tá? Então, isso também devemos levar em consideração. Mas a questão de pronúncia aqui, posteriormente eu vou ensinar exatamente vocês aqui. Mas nosso curso aqui, não se preocupe com isso, que naturalmente vocês vão falar acerca disso. Nós vamos trabalhar certinho. Fonética do grego clássico e tudo mais, como é que funciona. Entendeu? Fonética do grego clássico. Fonética erasmiana, que te utiliza também. O que mais? Agora aqui, gente, vou explicar para vocês o seguinte. Vocês vão ter que saber, como o Amado falou agora há pouco, que o português, ele herda muita coisa do latim e muita coisa do grego. O que ele herdou do grego? As classes gramaticais. Pode ver. Artigo no português é artigo no grego. Substantivo, que é a segunda classe gramatical, no português é no grego. E assim sucessivamente. Sucessivamente. Olha só. Igualzinho. Não tem pra onde correr. Ok? Semelhança nas funções sintáticas. Função sintática é diferente de classe gramatical. Tá? Classe gramatical. Como é que eu vou dar um exemplo aqui para vocês? Ver se tem aqui um exemplo. Cadê aqui um exemplo? Cadê? Quero um texto grego. Cadê? Deixa eu ver aqui. Voz clamando no deserto. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui.
Foné. Foné, aqui, que é voz. A classe gramatical é de substantivo. Ela é um substantivo. O que é um substantivo, professor? O substantivo é o que nomeia. É o que dá nome às coisas. Aí a classe é de substantivos. Professor, me dá um exemplo aí. Por exemplo, cadeira, substantivo. Menino, substantivo. Menina, substantivo. Homem, substantivo. Mulher, substantivo. Casa, substantivo. Céu, substantivo. Geladeira, substantivo. Tudo isso é substantivo que faz isso. Ele nomeia. Rio, substantivo. Lago, substantivo. Se fosse adjetivo, que é uma outra classe, ele dá uma característica. Homem, alto. Alto já é adjetivo que afeta a classe gramatical de substantivo homem. Então, ele é um homem alto. Então, ele tem uma característica. Então, o substantivo, ele nomeia. O adjetivo, ele traz uma característica. Ele indica estado das pessoas. Por exemplo, eu estou doente. O estado dele é doente. Então, basicamente, não é nem adjetivo, é predicativo isso. Então, o que ocorre? Só para fazer uma questão aqui. Aqui é substantivo. Na frase, isso aqui, na questão de classe sintática, a função sintática. Vamos saber. Ó, voz do que clama aqui, por que colocaram assim? Porque aqui é um particípio. Bontos do que clama. Observe que esse finalzinho aqui indica um substantivo de primeira declinação, que está no caso nominativo. E isso aqui indica um substantivo de terceira declinação. Terceira declinação, que está no caso genitivo, nesse sentido. Que expressa o nominativo, mas não é. Então, vós que está clamando, do que clama. Do que clama, enteremo no deserto. No português, a gente pega essa preposição em, mais o artigo, então a gente contrai e vai ficar no. Em mais o dá no. Então, voz do que clama no deserto. Então, o voz aqui, ele pode fazer a função de sujeito. Então, agora a função sintática, ele é sujeito. Qual é o sujeito? Ou é aquele que pratica, ou aquele que sofre, ou aquele que faz alguma coisa em benefício de si mesmo. Este é o sujeito. Então, substantivo classe gramatical, na sintaxe ele é sujeito. Então, essas são as funções que nós temos aqui em cima, na semelhança, tanto na função sintática do português, na função sintática também do grego, são semelhantes. Aqui eu coloquei do jeito do português, para a pessoa entender basicamente nesse sentido. Tá bom? Como é que funciona exatamente. Então, voltando aqui com vocês. Voltando aqui com vocês aqui, como o meu falou, de fato, queira ou não, vai exigir de nós um pouco de conhecimento de língua portuguesa. Foi aí que foi a maior dificuldade. Porque aí comecei a comprar gramáticas para que eu viesse a estar habituado com o estudo do grego. Porque, queira ou não, gramáticas são muito semelhantes. E como é que eu vou aprender o grego se eu não tenho uma noção do português? E mesmo assim, o que aconteceu comigo? Eu aprendi grego, tive noção no grego, e isso afetou no português. É como no grego, para mim, é mais fácil do que o português. Muito mais fácil. Então, foi o inverso comigo. Outros cursos, como o curso de um colega meu, Matheus Rangel, professor Matheus Rangel, ele dá, no curso dele já tem língua portuguesa, que ele é formado em letras, para ajudar, e vai para o grego. A metodologia que eu criei, eu falo bem assim, você não precisa saber nada do português. Do grego, eu vou jogar português, automaticamente, nesse sentido, para ajudar dentro desse pressuposto aí. Então, cada curso tem também as suas afinidades. Alguma pergunta? Elis, Eduardo, Clydeson,
Cadê? Quer ver quanto tem? Tem 6 aqui. Tem 6. No grupo tem 20. Jorge. Vocês estão com... professor. Achei que você tinha sido arrebatado. Quer dizer que, um exemplo, na Bíblia que a gente está usando, estava dando uma lida aqui, no texto analítico, né? E eu encontrei, eu estava lendo gramaticais com português, e realmente, tem bastante semelhança. Se a pessoa estiver estudando na gramática do português, vai ter um pouco de problema. Exatamente. O que ocorre? Porque o português, ele herda, de fato, vários radicais do português. Tem um livro ali que só vários radicais do latim e do grego que estão na língua portuguesa, fizeram parte da língua portuguesa. Entendeu? Então, queira ou não, o português ele também tem a ramificação indo-europeia e a família indo-europeia tem as suas semelhanças. O português, o que ele não tem muito é a flexão, mas o latim tem flexão também, nesse sentido. Vamos agora avançar algumas coisas aqui. Vai falar, querido. Eu conversei com o professor de alemão, inclusive de alemão, e dei uma olhada no alemão também. Interessante que o alemão também tem as declinações. O alemão tem, né? Aí o professor disse que é porque realmente vem o alemão, ele tem uma influência latina. O latim tem declinações. Tem, muita declinação mesmo. Seis declinações, né? Se não me falha a memória, é o latim. E o grego clássico também. Oblativo, que a gente não vê, né? Não vê isso, porque o oblativo é igual ao genitivo, né? Eles são muito semelhantes na forma. Mas a função é diferente. Genitivo e ablativo são duas categorias distintas. Aí ele falou, né? Porque realmente tem também essa questão de declinação por conta Sim, exatamente. É influência. Do latim, do grego. É família, né? Eles... Pode falar, querido. Até agora, professor, eu não tive nenhuma dúvida não do que o senhor explicou aí. Mas a minha dúvida é sobre essa questão aí do vocativo, nominativo. Daqui a pouco a gente vai adentrar. Não sei qual aula que a gente vai adentrar, mas a gente está só... Mas chegando lá, a gente vai... Ali vai quebrar a cabeça de você, mas tudo bem. Ok. Preste bastante atenção nisso aqui, ó. Professor, vai falar. Só um detalhe aqui. O senhor estava falando aí das classes gramaticais. Aí assim, a gente fica vendo alguns debates e aí você vê os debatedores falam assim, essa palavra aqui, ela aparece naquele lugar ali, naquele outro e naquele outro. Só que vendo o Senhor, os seus debates, as suas aulas, essa parte da sintaxe, igual o senhor acabou de explicar aí, sobre a questão da voz, na classe gramatical ela é um substantivo. Só que quando você vai fazer a sintaxe, aí ela vai para ela fica como sujeito. Dentro da língua grega, aí a classe, dentro da classe gramatical, ela tem função. Isso aí é o que eu acho que as pessoas às vezes não compreendem. De fato, para nós, de língua portuguesa, é muito complicado. Pegar esses detalhes todos. Qual que é o meu ponto aqui? Esse é o grande erro de quem às vezes faz uso do grego sem conhecer, porque acha que porque uma palavra aparece num lugar que tem um certo significado e no outro lugar ela tem que ser aquele mesmo significado. Seria esse basicamente o erro de quem faz uso do grego para querer defender qualquer tese, qualquer doutrina. Olha só, a palavra em si, ela tem, olha só, ela tem os significados. Primeiro, a maioria das línguas antigas, elas não são monossêmicas. O que é uma palavra monossêmica? É uma palavra que só tem um único sentido. Um único sentido.
Por exemplo, eu acredito que cão, o cão, ou o cachorro, né? Cachorro, só tem um significado. Gato, um significado, mas tem palavras que não tem somente um significado. Cão não, até cão e gato não é monossêmico. Porque se eu pegar cão aqui, por exemplo, uma brincadeira, né? Sem, cão e Jafé. Eu tenho uma tradução que, cara, sem o cão e Jafé. Então, cão ali, eu posso pegar a palavra cão e alterar o seu sentido por uma figura de linguagem. Aí alterou ela. O significado semântico dela foi alterado automaticamente e eu trouxe ela para uma figura de linguagem. Entendeu? Por exemplo, quando as meninas chamam assim, olha aquele gatinho ali, ó. Não é um gato normal. Foi alterado o campo semântico dele automaticamente. Então, queira ou não, é muito difícil encontrar uma palavra que tenha um significado. Mesma coisa as línguas antigas. E principalmente Koiné. Não tem um significado monossêmico. O único significado sempre é polissêmico. Por isso que, se o significado é polissêmico, o interlinear tem o seu valor, mas também ele atrapalha no sentido da palavra. Ele atrapalha no sentido da palavra. Ele atrapalha no sentido da palavra porque ele só dá um significado para tudo. E você vai ver que tem coisa ali que vai ficar esdrúxula nesse sentido. Então o que ocorre? Existe um significado, por exemplo, eu tenho a palavra, eu gosto de usar muito a palavra Theos. Theos quer dizer Deus. Theos, com esse nominativo no final, o sigma aí no final, Theos, fica Deus. Deus pode ser o sujeito. O sujeito, o aposto, Theos pode ser o predicativo nesse sentido. Tá? Construir, você Hot Theos estin. Deus existe. Deus ali, ele não é exatamente um sujeito. Foi alterado por causa de estin, alterou Theos, que ele não é um sujeito que pratica uma ação, mas ali está dando o estado de existência dele. Para falar que Deus existe, a gente chama no grego Deus é. Hot Theos estin, Deus é. Então, está falando de estado do sujeito. Então, já alterou totalmente o sentido semântico. Quando eu falar, por exemplo, Hotheos agapó ton cosmon. Ou seja, Deus ama o mundo. Deus ama e não amou. Hotheos agapó ton cosmon. Deus ama o mundo. Sujeito, Deus. Aqui. Deus, porque ele tá com o sigma. Agora eu vou alterar isso aqui, ó. Vou falar bem assim. Theon, ton theon, agapó, cosmos. O grego é assim. O grego tá nem vendo se a palavra vem aqui ou ali. Se eu literalmente, se alguém for traduzir literalmente isso, eu vou falar bem assim. O Deus ama o mundo. Mas tá errado. Porque eu alterei a desinência. Eu alterei a desinência. Não está mais Hotheos, está ton theon. Se eu alterei a desinência, eu mudei a função sintática desse substantivo. Automaticamente. E para quem desconhece disso, faz um erro, pode fazer um erro terrível numa tradução. Porque ele não consegue entender que mudamos toda a estrutura da palavra. Todo o significado da palavra também. Na verdade, nessa função aqui, ó, então, theon, agapó, rocosmos, vamos traduzir assim, eu disse assim, o mundo ama a Deus. Professor, mas theon está no primeiro? O grego tanto faz, no primeiro, no meio, no fim. É a função sintática da palavra, que você não sabe depois. E a desinência dela, se você decorar a desinência dela, é automaticamente o olho de você. Isso aqui não é o sujeito, isso aqui é o objeto. Isso aqui não é objeto, isso aqui é o sujeito, isso aqui é um verbo, isso aqui, aquilo outro. Quem não souber disso, por que o Otafona cometeu um erro? Porque ele pegou o léxico. Até um léxico tem que saber ser utilizado. Quem utiliza léxico é quem já está fazendo um curso de grego. Porque o léxico também pode, você olha uma coisa ali e pode estar errado. E o léxico pior que tem é o de Strong.
aquele léxico é básico de Strong. Por que ele é pior? Pior para quem não conhece grego. Ele é o pior para quem não conhece grego. Porque ele só dá o significado da palavra. Ele não joga no texto. Ele não joga no texto. Mas para quem, por exemplo, não faz um curso de grego, pega aquilo ali, não, esse significado, ele acha que, ele pode pegar um daquele e jogar em qualquer texto que ele achar. Não. Não pode. Não pode. Tem que conhecer de regras sintáticas para poder pegar um significado de Strong. Agora, para quem estuda grego, o Strong também é bom, muito bom, também pode usar. Mas para quem não estuda, é um perigo a pessoa fazer uma exegese, tá? Exegesis, para lá de, exegesis, de dentro para fora. Exegese, de fora para dentro, ou seja, a minha opinião no texto, é eu que vou achar, é eu que vou fazer e acaba fazendo uma heresia gigantesca nesse sentido. Muito gigantesca. Então é basicamente nisso. Não é somente estudar, saber a classe gramatical. O substantivo, o significado tal. E qual é a função que vai exercer na frase? Qual é a função que vai exercer na frase? Sujeito, nós temos sujeito simples, composto, sujeito que é oculto, sujeito indeterminado. Que tipo de sujeito que tem? Nós temos oração sem sujeito também. Como é que fica? Então tem toda uma questão que deve... Olha, um único pronome. Em João 14. Eu vou mostrar direto para vocês aqui. Eu gosto de discutir grego mesmo. Deixa eu pegar aqui. Tá bem aqui. Eu vou jogar aqui. Vou pegar um texto aqui, João 14. Vou pegar João para vocês aqui, ó. Como é importante a classe gramatical do grego. João 14. 13, 14. Vou pegar o 13, 14. Olha que se a pessoa não prestar atenção, comete um erro terrível. Terrível. Vou colocar bem aqui no final, depois eu vou tirar. Vou mostrar para vocês que as pessoas estão por fora de regras gramaticais e acabam errando. Eu vou fazer só uma pequena forma aqui para nós aqui, trabalharmos hoje. Eu gosto de fazer grego assim. Deixa eu ver, gramática, esse aqui mesmo. Eu tenho acompanhado os debates lá na musical e eu vejo que o pessoal está deixando muito a desejar realmente nas regras. Rapaz, não é fácil. Demonstrei, mas na verdade não conheço. Exatamente. Presta atenção, gente. Aqui nós temos João 13, 14. João 13, 14, vamos primeiro, o processo de exegese é o processo da tradução, tá? Cada classe gramatical que tem aqui vai ter que ser traduzida, cada classe, tanto a primeira parte quanto a segunda parte. Vamos traduzir a primeira. Cai é a conjunção e, beleza. Ro aqui parece artigo, mas não, é um pronome relativo, tá bom? Pronome relativo. Traduzir de forma literal, e que Ti aqui não é pronome interrogativo, é pronome indefinido. E que alguém, vou colocar alguém. Deixa eu alterar aqui rapidamente. E que alguém, vou colocar assim. Assim que é a tradução literal. E que alguém. Aitesete, aqui, ó. Só essa partícula aqui indica segunda pessoa do plural. Aitesete, nesse sentido. Vem da aitel. Deixa eu ver se alguém... Deixa eu ver... Eu vou pedir. Deixa eu ver aqui. Aitesete... Se alguém pedir... Não, aitesete... Deixa eu ver se... Aitesomai... Aitesete é segunda pessoa do plural. Se alguém pedir, vamos colocar assim, se alguém pedir. Cadê? Ainda tem a benção do ano aqui. E que alguém se
pedir, eu vou colocar assim, depois a gente organiza o português, tá? Mas fica bem assim, fica tudo doido. Pedir. Deixa eu ver se alguém... Aqui, ó. Vou colocar isso aqui mesmo, pedir. Aqui, vos pedir. Pedir. Vamos colocar assim. E se alguém pedir, vamos colocar assim. Entono matimu. Em o... Observe que eu não contraí, tá? Deixei do jeito que tá. Em o nome. Onoma é nome, tá? Onomati já mudou pro caso dativo por causa do artigo aqui, ó. Do artigo e da preposição, que exige o caso dativo. Pedir em meu, em o nome meu, mu, aqui ó, mu, meu, tudo, isto, poieso, farei, vírgula, aqui no texto, nesse texto tem uma vírgula aqui, ó, vírgula. Rina doxaste, para que seja glorificado, doxaste, rina, para que seja glorificado. Ropater entorruió, o pai, cadê? Entor, em o filho. Isso é uma tradução literal. Literal. Olha só como fica. Em que alguém se pedir em meu nome, em o nome meu, isto farei, para que seja glorificado o Pai em o Filho. O Pai em o Filho. Dá para entender essa tradução literal aqui, gente? Dá para entender essa tradução literal? Dá, professor. Tem Um pouco de dificuldade, mas Dá. Tem pouco, mas... Essa tradução é literal. Essa é a tradução literal. Tem essas questões aí. Tá vendo? Aí depois você vai fazer uma tradução mais sintática para o português, que vai ajustar isso. Ajustar isso. Mas isso é o que está no grego de forma literal. Nesse sentido. Aí tá. Vamos deixar do jeito que está aqui. Ó. Observe que no 13 nós não temos pronome. Não tem pronome aqui no português, ó. Em que alguém se pedir em o nome meu, isto farei para que seja glorificado o Pai em um filho. Ou seja, o Pai no filho. Aí tá. Só que, aí a pergunta. Aí eu vou colocar aqui, ó. E que alguém se pedir. Mas pedir aqui, pedir, já vou analisar sintaticamente, ó. Pedir. A palavra pedir, aqui, já vai entrar na função sintática agora. Saímos da classe gramatical, que é verbo. Vamos entrar agora na transitividade verbal. Quando falamos de transitividade verbal, vai julgar se o verbo pedir é um verbo transitivo direto, se ele é um verbo transitivo indireto, se ele é um verbo de ligação, se ele é um verbo intransitivo. Essas são as questões. Julgando, é um verbo transitivo direto? É um verbo transitivo indireto? Verbo de ligação? Verbo intransitivo? Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. VTD. Um verbo transitivo é aquele que transita de um lugar para outro. Aí a maneira mais didática de tratar com ele é, por exemplo, se eu falar bem assim para vocês, gente, eu vou pedir. O que vocês vão me falar? Quem pede alguma coisa. Quem tá pedindo? é de alguém, né? Viu que não tem sentido completo no que eu falei? E, gente, eu vou pedir.
Vocês vão falar o que para mim? Vai pedir o quê? E a quem? Correto? Correto. Então, quando o verbo não tem sentido completo, então falta alguma coisa nele. Então, aí que a gente chama que esse verbo é um verbo transitivo direto. E ele também pode ser transitivo indireto, porque ele se eu peço algo e peço, se eu estou pedindo alguém. Então é transitivo direto e transitivo indireto, porque é alguém que eu estou pedindo. Então, já joga por fora esses dois aqui, ó. Verbo de ligação e verbo intransitivo. Então, eu fico só com esses dois aqui nesse sentido. Aí tá. Vamos pro texto. E se alguém pedir em meu nome... Primeiro, eu quero saber, pedir a quem aqui? Pedir a quem aqui? Quero saber. O verbo está pedindo o complemento. O complemento não está no texto, mas está subtendido no texto. Vamos ver aquilo que eu falei para o Marcelo. Vamos ver aqui. Que ele deu uma maracutaia tão terrível. Ah, não. Aqui é o seguinte. Ele dizia o seguinte. Ó, não, pedir aqui ao Pai. Ao Pai. Mas eu falei para ele assim, mas quem faz aqui é Jesus. Ó. Eu farei. Farei. Ou isto eu farei. Mas como é que tu pede ao Pai e quem faz é Jesus? Como é que oração é essa doida? Lá em outro texto, tá falando assim, pedir ao Pai, ele vai fazer. Mas aqui pede ao Pai e quem faz é Jesus. Está errado do ponto de vista da sintaxe. Porque eu farei não poderia ser Jesus. Se aqui é o Pai. Vou colocar bem aqui assim. Ó. Pedir ao Pai. Se está pedindo a alguém, então como é que o outro vai fazer? Sintaticamente não pode. Ah, não, professor, que o pai pediu para o filho. Não, estou falando de gramática. 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 Então, por causa de eu farei, poieso, eu farei, dessa palavrinha, essa palavrinha afeta o verbo pedir. Que aqui só tem que pedir alguém. Pedir a mim. Pedir a mim. Então, o pronome está implícito dentro da oração. Isso no grego existe também. Por isso que Jesus fala, eu farei. Está correto. Exatamente correto. Na gramática. E isso aqui, ó, vai ser, no versículo 14, vai ser desmistificado. Aí vem, ó. Vamos traduzir primeiro. En, si, ti, alguém. Alguém. Ah, se alguém. Novamente o verbo. O verbo aqui de cima vem aqui de baixo. Aí, te. Alguém. Pedir. Olha o pronome. Agora o pronome aqui aparece. Ó. Me. O pronome que está oculto no versículo 13 aparece no versículo 14. Por que ele tem que aparecer no versículo 14? Para que a frase venha ter coerência. Para que o escriba ou quem for utilizar o grego não deturpar. Então, um ele omite e o outro ele aparece. Perfeito, perfeito. Pedir a mim. Esse a mim é complemento do meu verbo transitivo, que o verbo está pedindo transição. Em o nome meu, aí vai. Eu farei. Exatamente o que está em cima está aqui embaixo. E o pronome casa perfeitamente aqui. Ah, não, mas o pronome aqui está em redundância. Então, como é que Jesus ia falar, então? Se é para ele, como é que ele ia falar? Eu falei para o testemunho de Jeová. Ah, não, isso aqui é redundância. Então, me explica aqui no grego como é que isso aqui vai... Como é que Jesus ia falar assim, no nome dele, como é que ia fazer? Escreve para mim aí. Até hoje o cara saiu fora. São um bando de covarde. Então, o pronome me... aqui é uma classe gramatical que responde a itesete, ou seja, o verbo pedir. Pedir a quem? O verbo está pedindo um complemento. Então, o me, Jesus fala, a mim. Quem mais? Em meu nome, isso aqui, em meu nome, significa a redundância, e a redundância indica, como é que chama no português? Isso aqui indica ênfase. Pedir em meu nome. Eu, ó, ego,
Agora aparece o pronome aqui, ó. Aqui em cima não apareceu, mas aqui aparece. Por que no versículo 14 aparece? Isso aqui, quando aparece o pronome, indica ênfase. Ênfase. Poieso, eu farei. Eu. Esse ênfase aqui, não é que nem em português, assim, se alguém pedir meu nome, eu farei. Não. O grego está dizendo assim, se alguém pedir a mim, ênfase também. Onomatimu, em meu nome, ego poieso, eu mesmo, eu, Jesus, farei. É isso que Jesus quer dizer no original. Por causa disso aqui, que está enfático, nesse sentido. Então, o eu aqui, em português, está enfático. Porque ele aparece aqui. Aqui de cima não está enfático, eu farei, não está enfático. Mas aqui embaixo está enfático. Aqui em cima não aparece pronome, mas aqui embaixo aparece pronome. Mas observe que existe a coerência e a coesão do texto. Se alguém pedir em meu nome, eu farei. Se alguém pedir em meu nome, lógico que está se pedindo a Jesus, para que seja glorificado o Pai no Filho. O Pai, pater ento huió, no Filho. Ele seja glorificado. Como é que o Pai vai ser glorificado se ele fazer? Não. Essa está correta. Para que seja, olha, o rina aqui, ó, indica finalidade. É uma conjunção adverbial final, que indica a finalidade da oração principal. Qual é a finalidade da oração? Para que seja glorificado o Pai no Filho. Isso sim é uma análise sintática. Então, só por causa desse pronome aqui, ó, os tetecas gravaram não sei quantos vídeos. Aí eu fico olhando assim, nossa, nós que somos professores de gramática, olhando pessoas que não têm nem conhecimento de gramática, dizendo, não, tá errado, não, o P66, etc e tal, e tudo mais. Não é assim, gente. Então, isso deve ser levado em consideração. Quem conhece de gramática, isso é bem simples para nós. Muito simples para nós. Entendeu? Outra coisa. Existe uma ênfase. Se a tradução do Novo Mundo adotasse isso, pode rasgar no meio o seu credo. Porque lá não pode rogar Jesus. Não pode. Então, o que eles fazem? Pega o manuscrito que não tenha. Mas, meu amigo, não é o manuscrito da função sintática em relação à gramática. Então, essas são as questões. Pode falar, querido. Pessoal, isso que o senhor acabou de passar, isso é fortíssimo, viu? Porque a respeito do pronome ego, porque ele está fazendo o papel de enfatizar mesmo ali, porque o sujeito já está implícito já na terminação verbal. E o ego ali, ele justamente ele dá aquela ênfase, né? Puxando para ele, Jesus puxando para ele ali. O centro da atenção ali é justamente o pronome interessante. Exatamente. O pronome ele já está implícito na raiz verbal. Mas porque ele aparece, que o autor quer dar ênfase mesmo. Não é assim, se pedir em meu nome, eu farei. Se pedir meu nome, eu mesmo, eu, Jesus, eu farei. É isso que quer dizer no grego. Entendeu? Essas são as questões que as pessoas não conseguem entender. As funções gramaticais e sintáticas. Então, gente, professor, aprender grego demora um pouquinho? Você já vai aprendendo várias vezes. Várias vezes. Para você se tornar um especialista, um professor de grego, aí vai demorar um pouquinho, porque você vai ensinar outra pessoa, então você vai ter que aprender bastante mesmo. Para quem quer fazer exegese, só exegese, é um exegeta, não necessariamente um professor de grego, beleza. Dá para você, por exemplo, em 2 anos de estudo intenso de grego, você se tornar um professor bem legal, bem top, nesse sentido. Ser um exegeta. Traduzir, fazer função sintática e tudo mais, e tal, fazer pesquisa ampla, aí você vai ser um exegeta perfeitamente nesse sentido aí. Alguma pergunta? Professor, só uma dúvida. Na verdade, é uma curiosidade. O senhor falou sobre a questão da semântica, né? Anteriormente, o senhor falou questão do a polissemia, né? Que são vários de uma palavra, né? Vários sentidos. Geralmente no inglês, assim, depois eu venho a minha pergunta.
Em relação à língua portuguesa, o inglês é uma língua muito pobre. Então, um verbo só, ele tem vários significados. Ele é polissêmico. Por exemplo, o verbo to play. To play pode ser brincar, tocar, pode ser também jogar e até desempenhar. Depende do contexto, né? Então, assim, na chamada tem uma ciência na linguística chamada de semântica lexical, que o contexto é que determina, inclusive parece que até o Marcelo falou sobre isso, essa questão nos debates dele, que é o contexto que determina o significado, né, da palavra, do verbo. Aí a minha pergunta é o seguinte, eu creio que também o hebraico também, o hebraico o hebraico bíblico é pobre. O grego, ele tem essa polissemia. É por conta de ser o koiné, de ser um grego pobre, por isso que tem essa polissemia, depende do contexto. Na verdade, tipo assim, o grego koiné é complexo, muito complexo. O número, se nós pegarmos todo o koiné, as obras que não são cristãs, Pai da Igreja, Novo Testamento, aí você vai ver um número gigantesco de substantivo, pronome, numeral, verbo, significado de palavras diferente do grego bíblico. Ele é muito gigantesco. O que ocorre? Existe algumas questões que nós temos que observar. A questão do quantos vocabulários o grego koiné do Novo Testamento aderiu em determinada situação. Existe o dicionário de domínio semântico, ele já faz essas questões. Qual é a semântica que tem, que daquele assunto essa palavra vai ser essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Então ele vai dar um número de palavras que tem exatamente quase a mesma situação daquilo ali, mas com algumas coisas diferentes nesse sentido. Todavia, mesmo tendo as palavras, as situações que existem é bem superior a elas. E outra coisa, o grego koiné que nós temos, o mais arrastado que tem, é um koiné de conversa na rua. Não é um koiné de literatura. Existe o koiné de literatura que é muito mais. Por exemplo, os papiros de Orishirinkō, bastante coisa, muita coisa. Aí o que ocorreu? O koiné, que esse koiné é a palavra comum, é aquele koiné de comprar pão na rua, de comprar pão na esquina. O koiné de conversar de um homem para o outro, de chamar uma criança, é aquele koiné que não se muda muito a palavra, usa a mesma palavra para determinada situação que foi empregado nas escrituras, a maioria. Os dois koiné melhores que nós temos é Lucas, que é bem diferenciado, e Hebreus, de fato, de verdade. É um koiné esmerado mesmo. Ele atinge o koiné literário. Que existe o koiné literário e o koiné não literário, nesse sentido. O koiné mais vulgar, que chamamos, né? Então, esse koiné da rua pegou uma única palavra e começou a utilizar diversas formas dela. Eles eram um homem mais simples, nesse sentido, e começaram a usar ela em determinado contexto, apesar que existiam outras palavras que poderiam ser usadas, não foram usadas nem na Septuaginta. Tem outras palavras que os gramáticos da Septuaginta, ou tradutores da Septuaginta, são muitas vezes vilipendiados pela versão de Áquila, justamente de Áquilas e de outros, justamente porque eles perguntam por que eles não usaram essa palavra e usaram essa aqui para essa aqui. Por quê? Porque são caras que já têm um conhecimento de um vocabulário muito gigantesco em relação à palavra. Então eles podem, porque eles usaram isso e não usaram aquilo. Porque é um koiné mais comum. Eles usaram a forma mais simplificada nesse sentido. Não estou falando nem tanto no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nesse sentido. Então existem essas questões. Então pegaram essas palavras, tipo assim, limitaram elas, e é como se eles não... Ou eles não sabiam de outras palavras, ou eles queriam usar somente estas palavras. Somente essas palavras. Das duas, porque no grego tem muito mais palavras que... Então, queira ou não, ou eles não sabiam que existiam outras palavras, ou eles, no vocabulário deles só existiam essas.
E se existir essas, eles vão colocar dentro de cada texto aqui, ó, e é o contexto sintático que vai subordiná-la. Subordiná-la, basicamente nesse sentido que a gente pode observar esse grego koiné. Mas o grego koiné é bem complexo, principalmente sua gramática. Principalmente sua gramática, nesse sentido. Uma outra coisa que deve ser levada em consideração também, nesse sentido, é que a pessoa pergunta para mim, professor, ele escreveu de regra gramatical para escrever? Meu amigo, há 12 mil anos atrás, quem escrever grego tem que saber de regra. O grego do livro de Apocalipse é o grego mais barrela, mais pobre em relação aos outros, o mais pobre. É o mais pobre. Mesmo sendo o mais pobre, aquele rapaz lá, o João, que ninguém sabe se é o João do Evangelista, ou o João, que é muito conhecido na igreja, que tem 2 João na igreja, né? 2 João. O João, que da revelação, e o João também, que também era um discípulo que era bem conhecido na época. Tem essas questões, a dificuldade. Mas depende do João, esse João que estava ali, ele conseguiu escrever 22 capítulos. Interessante, num grego bem fraco, de revelações que houveram e tudo mais e tal, essas coisas. Ele conseguiu fazer isso com um vocabulário muito baixo. Mas escreveu 22 capítulos nesse sentido. E o que ocorre? O koiné dele, assim, é bem raso. Dá para perceber por quê? Porque ele usa muita conjunção cai. Cai. E a conjunção cai dele é até problemática para nós, porque ela pode ter função. Não tem aquela função, por exemplo, aqui, na sua coxa está escrito Reis do Reis, Senhor do Senhor. Tipo assim, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas a conjunção ali, que liga outras orações, a conjunção cai, ela dá uma ideia explicativa. Ele poderia usar uma conjunção mais explicativa. Gar, por exemplo, mas ele usou cai. Na sua coxa, isto é, sobre o seu manto. Não na coxa, é sobre o manto. Está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que tem muita gente tatuado aí. Não, porque eu fui ler do Apocalipse. Tatuado. Porque está na coxa de Jesus. Jesus pode ter tatuagem, porque eu não posso. Então tem essas questões aí de interpretar um texto fora do seu contexto. Ah, tá. E uma outra questão aqui. Eu vou mostrar para vocês. Vocês sabem o que é contexto para nós, gramáticos? Vou explicar para vocês o que é contexto para nós. Por isso que eu falei que eu ia dar uma aula no YouTube, porque eu falei, não, o contexto é 3 versículos anterior. Oi. Pode falar. No meu caso, professor, eu já considero o contexto imediato. Sim. Eu não considero um contexto só a partir de 4, 5 versículos, não. Imediatamente para mim já é o contexto. Vou mostrar para vocês o que é contexto sintático para nós. Contexto sintático é isso aqui. Eu vou pegar esse aqui. Esse aqui eu vou pegar esse aqui. Eu vou deixar normal. Quando a gente fala de contexto, é tudo isso aqui, ó. Não tem esse aité-seté aqui? Viram aí esse aité-seté? Viram aqui, gente? Aité-seté. Sim. Que é o verbo pedir? Pedir. Se alguém pedir, eu vou pular isso aqui, ó. Pedir em meu nome, eu farei. Se alguém pedir meu nome, eu farei. Por exemplo, o aité-seté é um verbo transitivo, está pedindo complemento. Cadê o complemento dele? Isso aqui que eu vou colocar em vermelho é o contexto dessa palavra que eu estou analisando. Estou analisando isso aqui, ó. Eu estou analisando essa palavra. E o que está em vermelho é contexto desta palavra. E o que está em amarelo é o contexto desta palavra. Eu vou pegar aqui em cima. O contexto disso aqui é tudo isso aqui. Tudo. Que é o contexto que o autor... O que é o contexto? É tudo aquilo que faz relação com o texto e afeta o texto. Tudo que afeta o texto é o seu contexto. O contexto disso aqui
em relação à gramática, à função sintática, é essa outra aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa outra que tá aqui, ó. Isso é contexto para nós. E vai aumentando. O contexto vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí a gente tem a perícope inteira. Cada letra desse aqui, cada organização desse aqui, para nós é contexto. Sintático. Por quê? Professor, mas a maioria mesmo das pessoas, elas consideram o contexto um perigo. Tá entendendo? Tá entendendo? Eles consideram o contexto todo o perigo da passagem. Exatamente. Olha só aqui, ó. Vamos pegar aqui na parte de baixo aqui, ó. Olha só como existe a pessoa tem que saber usar o contexto. Por exemplo, eu debati João 14, falei de João 14, debati também. Se alguém pedir a mim em meu nome, aí veio o Marcelo fala, não, o versículo, o capítulo 15, o capítulo tal, fala que tem que pedir ao Pai. Ó, e colocou outros contextos aí. O capítulo tal, tem que pedir ao Pai. Portanto, tem que tirar o mé aqui. Tem que tirar o mé. O mé não serve, porque é redundante. Então, tirei o mé. Então, o contexto para ele é os versículos anteriores que fala que tem que pedir para o Pai. E os versículos e o capítulo posterior, afeta no texto em si. Isso é um perigo, porque você está tirando aquilo que pode ser original. Não é porque quer dizer que tem que escolher o texto. O texto que vai contra mim, eu tento usar outros textos e vou invalidar esse texto para ele se organizar exatamente como eu penso. Isto é errado. Isto é errado. Por que é errado? Porque esse mé aqui faz parte do texto. Os mais antigos faz parte do texto. A coerência gramatical também, mesmo se eu tirasse isso aqui, ó, aí a pergunta fica a pedir a quem? Rogar a quem? Ao Pai, no nome do Filho, e o Filho vai fazer? Não. Gente, ficaria incoerente, por exemplo, eu vou pedir ao Jorge, o Jorge é meu Deus, eu vou pedir ao Jorge, aí quem faz é o João. Não entendi, não. Eu peço ao Jorge, mas quem faz é o João? Quem pede alguém para fazer, né? Ele tem que fazer, gente? Sim ou não? Claro, com certeza. Claro, com certeza. Porque eu tenho, por exemplo, eu tenho um Deus, né? E vou pedir a este Deus algo em o nome de alguém. Aí quem vai fazer esse alguém? Não entendi. Mas que se eu peço alguém, é esse que vai fazer o que eu tô pedindo. Por isso professor, que... Vai falar, Professor, eu estava analisando algo semelhante a isso aí que o senhor está explicando, sendo que em outro contexto. Por exemplo, Jesus ele perdoa pecados. Sim. Eu estava vendo aquela passagem onde Jesus disse, qual é mais fácil? Dizer, perdoar-te são os teus pecados, ou é o paralítico levanta e anda. E aí, o pecado, quando ele é cometido contra Deus, quem é que pode perdoar, se não Deus? Exatamente. Por exemplo, tá o irmão aí, acho que é Clovic, né? E o professor Euler. Se eu peco contra o professor Euler, não tem como o irmão Clovic dizer, olha, tu feriu Euler, mas eu te perdoo, tá tudo certo. Se eu pequei contra Euler, é Euler que tem que me perdoar. Então, se Jesus perdoa pecado, logo Jesus é Deus. Exatamente. Aí vem a questão de invalidar um texto pelo outro. A pessoa não pode... A Bíblia é sagrada. Ela é, letra por letra dela é sagrada. Não podemos invalidar de jeito nem de maneira. Mesmo que o texto, para mim, na minha religião, entrou em contradição. Não interessa. Tem que deixar do jeito que ele está. Do jeito que ele está. Agora, querer tirar alguma coisa ali para favorecer minha religião, brincadeira uma coisa dessa. Isso aí não se faz, não. Então, a religião é mais poderosa do que o próprio texto. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. O contexto é toda a palavra que afeta o significado da palavra.
Afeto significa... Como é que eu vou dizer que isso aqui está com ênfase? Como é que eu vou dizer que isso aqui está com ênfase? Por causa do contexto, isso aqui, ó. Por causa disso aqui. Então, o contexto afeta o texto. O contexto afetando o texto. O contexto afetando o texto. Aí a leitura, do começo ao fim... Por exemplo, se eu tirar tudo isso aqui, ó. Não vou tirar, não. Vou tirar só isso aqui. Tirar isso aqui. Beleza? E deixar isso aqui, ó. Vamos ler em português. E se alguém pedir... Vou tirar a minha aqui. Vamos fazer uma leitura natural. E se alguém pedir em meu nome, isto eu farei, para que seja glorificado o Pai. Se alguém pedir a mim em meu nome, eu farei. Aí eu tenho que tirar uma doutrina daqui, que são as palavras de Jesus. A doutrina é: eu posso rogar a Jesus? Pergunta. Eu vou construir uma doutrina agora. Eu posso rogar a Jesus? O texto me permite que eu posso. Por quê? Coerência e coesão textual. Eu tenho aqui. E se eu estou coerente, então, se eu posso, Jesus pode ser rogado? Então, a gente só roga a um Deus. Então, eu já estou dando o status de Deus para ele. Já estou dando o status de Deus para ele. Queira ou não. Então, quem faz isso aqui é Jesus, e não eu. É Jesus que manda rogar ele. E não eu. Ah, mas é idolatria. Não interessa, não estou nem aí. Eu sigo o que está no texto. O texto para mim é sagrado. Então, eu criei a doutrina. A doutrina que também eu posso pedir a Jesus e Jesus me deu. Então, essa palavra Deus aqui, ela já vai sendo construída para Jesus. Deus. Aí eu vou colocar Jesus como posição. Jesus. Isto é, Jesus. Então, Jesus também é Deus. Então, tudo aquilo que vai falar de Jesus vai afetar tudo. Então, eu vou construir minha doutrina. A partir do texto, eu construo doutrina. A partir do texto, eu construo doutrina. Se tivesse aqui, por exemplo, Mateus 10, 28. Vamos supor. Não devemos temer o que mata o corpo. Beleza? Mas não pode matar a alma. Independente de adventista, testemunho de Jeová, independente disso, o texto. Aquele que mata o corpo, ó, a conjunção, mas não pode matar a alma. Pisré. Soma, pisré. Por que soma e pisré? Soma é copisré, alma. Então, contrastando aqui, ele mata o corpo, não mata. Então, o que eu tenho que fazer com o elemento? Esse ré ali no que? Não pode ser fôlego? Mata o fôlego? Não tem fôlego, tem uma pinel. Pinel, eu respiro. Eu posso fazer essa questão. Mata o corpo. Então, queira ou não, aqui há uma questão. E não pode matar a alma. Devemos temer aquele, aí joga aquele que o corpo e a alma faz perecer no inferno. Só existe um que tem poder para fazer isso. Deus. Ele é onipotente. Beleza. O texto não está dizendo que ele vai fazer. Diz que ele tem o poder de fazer. O homem não tem o poder, mas ele tem o poder de fazer. Aí tá. A questão é, se a pessoa morre tudo, estado de existência, por exemplo, nas palavras de Jesus, não. Na palavra de Jesus, não. Mata o corpo, não pode matar a alma. Mata o corpo, não pode matar a alma. Mas por isso que os lexicógrafos vão trabalhar. Mas por que isso? Por que aquilo? Que eles vão fazer a lexicografia. E vai dizer assim, não, aqui alma é além da morte. Sobrevive à morte. O corpo morre, mas a alma não. Como é que fica? Onde joga? Essas verdades, onde vai jogar? Essas são as questões. Por isso que as doutrinas, ela tem que sair do texto. Do texto mesmo. E o texto tem que ser discutido. Não é pegando... Ah, não, o contexto ali diz que invalida isso aqui. Não posso jogar nada fora. Eu tenho que pegar isso aqui e olhar. Aqui, ó, o que eu devo fazer com isso aqui? Eu vou jogar, Jesus estava brincando, falando e tudo mais. E outras coisas mais perigosas ainda.
O que eu devo fazer? Professor, aí é que entra o que nós estamos tratando aqui, porque os adventistas, eles usam exatamente o que nós estamos falando de contexto. Eles vão se apoiar em versículos 6, 7, após esse versículo aí. Para quê? Para dizer que psique ali é vida. Exatamente. Eles vão se apoiar em um versículo 6, 7, posterior a esse aí. Exatamente. Sendo que o contexto imediato prova o contrário. Exatamente. Essas questões, o Elis falou que Pedro Calvache diz que ali é vida eterna. Gente, como uma interpretação séria da Bíblia não tem como. Estou falando de neurolinguistas, de especialistas, pessoas que conhecem gramática, sintaxe, tudo a gente não joga. Não, isso aqui tem algo muito interessante. Então, se tem algo interessante, eu não devo descartar. Alma é imortal, alma é menos importa isso. O que o texto quer dizer? O que os textos querem dizer para mim? Nós temos que olhar o texto com cuidado para poder que a nossa doutrina venha a ser mais firme. Então, queira ou não, o estudo, primeira instância, de qualquer tipo de estudo, tem que ser dentro da língua original. A língua original está me dando essa ideia ou não está me dando essa ideia? Eu devo descartar essa ideia ou eu devo estudar mais essa ideia? Então, essas são as questões que devemos trabalhar nesse sentido. Então, tudo isso nós devemos olhar, nós devemos com carinho verificar esses pormenores, senão a gente comete fazer heresias, mais heresias, e mais heresias, e mais heresias. Quando o texto não é tão claro, aí é uma coisa, tá, gente? Quando o texto não é tão claro, aí é uma coisa. Não é tão claro, então beleza. Temos divergência em cima desse texto e tudo mais. A gente busca outros textos que vão esclarecer a minha dúvida. Mas aquele texto em si ele não é tão claro neste sentido. Então, isso também deve ser levado em consideração. Mas um texto claro? Como é que um texto claro eu devo por causa da minha doutrina, da minha forma de interpretar, e por causa da minha convenção, eu vou mudar? Não pode. Não pode. Ou a Bíblia, de fato, está no local correto em nossas vidas, ou ela não está. Ela está no local correto da convenção. E essa briga agora que tem, deixa eu conversar com vocês aqui um pouquinho. Rapidamente, Elisa vai entrar aqui. Essa briga que está tendo agora de mulher pode ser pastora, mulher não pode ser pastora, como é que é? Pode ou não pode? O homem pode ser apóstolo ou não pode ser apóstolo? Essas coisas, quem vai determinar não é a convenção, é as escrituras. As escrituras é que vão dizer por A mais B se vai acontecer ou não. E quando está uma questão bem, que a gente chama, né, exceção à regra. Uma exceção à regra. Como eu sempre falo bem assim, eu recebo quase todo dia milhares de perguntas, gente. Não dá nem para responder tudo. Professor, a mulher pode ser pastora? Porque eu acho que não pode ser pastora. Eu falei, cara, poder ela pode. Poder pode. Deve, biblicamente. A Bíblia ampara, ela deixa claro, a Bíblia não deixa claro que a mulher pode ser pastora. Não deixa claro. Não deixa claro. E se a Bíblia não deixa claro, aí vem a questão. Ela pode ou não pode ser? Como eu sou pentecostal, né? Pentecostal e com experiência ainda. Se Deus quiser chamar uma pessoa, ele não poderia fazer essas questões, como acontece em várias exceções no Antigo Testamento e no Novo? Chamar uma mulher quebraria uma regra dele? É uma questão seguinte. Aí eu falei para ele, olha, primeiro que Deus é soberano, ele está acima de aquilo que a gente nem imagina. Ele pode chamar a mulher de ser pastora? Sim, pode escolher uma mulher, o que ele quiser, uma criança, que for, o que ele quiser, ele pode fazer. Ele é soberano. Aí tá,
Onde a pessoa tal vai ser. Beleza. É uma exceção. Por causa de alguma coisa que está acontecendo. Aí, exceção. E a regra de Deus, existe a regra de Deus. A regra não é mulher ser pastor. A regra não é ser pastor. Mas por que a regra não é ser pastor? É porque eu não tenho versículo bíblico que foi colocado mulher. E mesmo assim, quando nós lemos o texto, gente, sabia que a gente não tem uma na verdade, a gente tem uma pequena proibição por Paulo. E é muito discutido. E como é muito discutido, não tem como bater o martelo. Por exemplo, a mulher fica calada na igreja, quer perguntar alguma coisa, pergunta ao seu marido em casa. É uma circunstância daquela igreja. Ela não serve para outras igrejas, daquela igreja. É que nem o do véu de Corinto lá. E do véu. Não, Paulo, nós não temos tal costume nas igrejas de Deus, mas vocês têm ali. Entendeu? Tem toda uma questão social e cultural. Tudo isso deve ser levado em consideração. Tá? Tudo isso levado em consideração. Então a polêmica é: mulher pode ser pastor? Não pode ser pastor? O outro pode ser apóstolo? Não pode ser apóstolo e tudo mais e tal. Como é que vai ficar? A gente tem que agir primeiro pela regra. A regra bíblica é o quê? A regra bíblica é o quê? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia afirma? O que a Bíblia está ressaltando e tudo mais. O que ela está dizendo? Textos, o que mais confunde muita gente, é isso aqui, ó. Textos descritível e textos prescritível. Sabe diferenciar, gente? O que descreve e o que prescreve? Um texto descritível é o livro de Atos. Ele está descrevendo a história da igreja. Línguas estranhas aqui, tudo mais tal, estranho não, de Atos 2, Atos 10, Atos 19, tal. Ele está descrevendo. Ele não está ensinando. Ele está descrevendo atos e ações feitos pelo Espírito Santo mediante a sua igreja. Agora, uma epístola de Paulo a Corinto, ele não está simplesmente descrevendo, ele está prescrevendo, normatizando. Isto na sintaxe existe, na questão da linguística. Descrever e prescrever. Por exemplo, você pode descrever algo para o seu filho. Aconteceu isso, estou descrevendo uma situação, uma história. Agora, quando você prescreve, filho, compre o remédio. Esse remédio é assim. Só tem esse, assim. Então, isso é uma descrição. Prescrição, não é descrição. Prescrição. Está prescrevendo uma norma daquela situação, daquele remédio, uma coisa. Então, é totalmente diferente. Isso tem na Bíblia? Tem milhares na Bíblia. Milhares. Por isso que uma leitura, a pessoa tem que saber ler o texto bíblico. Porque aonde o texto bíblico está descrevendo, ele acha que está prescrevendo. Por exemplo, nós sabemos perfeitamente, tem um bocado de gente aí que pega o lençol. O apóstolo Paulo de pegar o seu avental aqui, enviava o avental dele e tal. Muita gente era curada. A toalhinha do Valdemiro, bota no rosto dele aqui, muita gente é curada lá. Isso aí não. Porque o apóstolo Paulo fez, eu estou fazendo. Não. Isso não é uma prescrição, é uma descrição. Então, quando vocês forem ler a Bíblia, isso aqui é prescrição ou descrição? Como é que eu posso observar? Onde que eu posso observar? E tem que ler a Bíblia do começo ao fim. Principalmente logo no Novo Testamento. Então, isso, na interpretação, vocês vão ter. E vocês vão ter muito sucesso. Porque vocês vão dar atenção às Escrituras. Deixar ela falar. Primeiro, deixe a Bíblia falar. Deixe a Bíblia falar. Se a Bíblia falar, a gente tem muito mais sucesso em nossas doutrinas do que outra coisa. Agora, se o corpo governante falar e amordaçar a boca da Bíblia, já era, meu amigo. Já era. Virar uma seita e seita e seita. Então, a aula de hoje é só para demonstrar algumas coisas em relação ao alfabeto, como mudou, e pegamos uma pequena porção da Bíblia
para mostrar o que é contexto sintático. Isso é chamado gramática, contexto sintático. E tem um contexto do texto, da perícope. O contexto do texto são os versículos anteriores e o versículo posteriores, dentro da perícope. O que é perícope, gente? É um assunto que começa e termina. Perícope, chamado no grego pericopite, é cortar ao redor. Cortar, mas tem que saber cortar ao redor. A história tem que ter começo, meio e fim. Se a história não tiver fim e você cortou aqui, você fez uma exegese. Você tem que deixar o texto falar do começo ao fim para poder você fazer a sua análise. Análise exegética dentro do próprio texto. Totalmente. Tá? Essa passagem aqui ela não está nos evangelhos. Tem que ler Mateus, Marcos, Lucas. Chamado Evangelho Sinótico. Então tem toda uma questão que eu vou orientar vocês nesse sentido. E muito mais está vindo. Somente uma introdução para vocês terem uma ideia que como não é tão fácil trabalhar com a sintaxe, que também é uma parte da exegese. Alguém quer fazer uma pergunta? Estamos terminando. Professor, quando o senhor estava fazendo aquela análise lá do versículo de João, o senhor falou assim que o contexto era apenas uma palavrinha lá. É o contexto sintático. Isso, contexto sintático. Justamente por causa da função que ela desempenha sintaticamente para explicar a... Exatamente, aquele contexto. Por exemplo, alguém que escreve, ele vai escrever sintaticamente. Colocar as palavrinhas e tudo mais. Se você tira uma palavra dela, por exemplo, tirar o pronome, tiraram o pronome. Tiraram o pronome. Aí o intérprete, a pessoa tiraram o pronome, beleza, colocaram ali. Aí quem vai ler, como é que ele vai resolver aquilo? Ele vai resolver como aquilo? Se alguém pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas pedir a quem? A pessoa vai pedir a quem? Como é que eu vou construir uma doutrina se eu não tenho como analisar? Então o contexto sintático foi afetado. Automaticamente que eu não tenho como resolver o problema. Não tenho como resolver o problema. A não ser que eu olhe outros pormenores. Essa dinâmica que nós fez, né? Como eles falou, né? Eu rogo... Eu peco contra alguém, mas é outro que me perdoa. Não tem como, né? Então tem que agir com coerência. Isso é chamado de coesão e coerência textual. Você vai pegar a pergunta, fazer todas as perguntas possíveis, eliminar tudo quanto é dúvida do texto, aí você chega mais próximo da verdade do que está lá. Nesse sentido. Ficaria muito estranho alguém dizer assim, eu rogo, vou rogar o Pai, eu vou rogar, aí minha cabeça é o Pai, mas quem vai fazer é Jesus. Ficou sem sentido. Aí a maracutaia foi dada. Não o Pai, por meio do Filho, é que vai fazer. Não, o texto não está claro isso. Isso é suposição. O texto não falou nada. É suposição. Suposição. Exatamente. Correto. O Elis, ele levantou a mão, não sei se ele falou. Chegou a falar, Elis? Não, falei não, é que eu ia fazer um comentário ainda sobre aquela questão lá do... Ei, tu tá com a boca cheia de farofa. Tu tá com a boca cheia de farofa aí, meu pai. Não tô não. Ele gravou um vídeo falando que tem uma tradução da Bíblia que Mateus 10:28 diz assim: não tem mais os que matam o corpo, mas não podem tirar sua esperança de vida eterna. Aí eu desafiei ele, eu disse, mostra essa tradução, senão você é mentiroso. E até agora eu tô esperando. Ele não mostrou essa tradução de Bíblia. É invocado, né? Meu Deus do céu. Alguma pergunta? Professor. Eu comecei a cair na real esse contexto imediato
a partir do momento que eu comecei a pegar a gramática mais avançada, sabe, Daniel B. Wallace, comecei a ver a respeito de saber o que é um nominativo parentético, o nominativo apositivo, né, que dá uma explicação já na oração vizinha. Exatamente. Aquilo já é um contexto. Exatamente. Aquilo já é um contexto, já é um contexto. Tudo que afeta o texto é contexto. Então o contexto ele vai da menor partícula e vai até pegar o livro inteiro, o assunto, o todo. Basicamente é isso aí. Ele começa na sintaxe e vai terminar lá no contexto da coesão e da coerência textual. Então, essa segunda aula que nós tivemos é só noções daquilo que a gente vai discutir nesse sentido. Próxima aula a gente vai também trabalhar outras coisas. Eu não sei se eu vou trabalhar... já pegamos alguns manuscritos, né? Alguns manuscritos. Eu vou deixar a morfologia lá no finalzinho. Acho que 2 aulas de morfologia. Só para vocês verem como não é fácil, mas também não é difícil. Não é difícil. Ok? E vamos escrever textos, observar e tudo mais. Tudo isso vocês vão ter que também fazer o processo de tradução. Como é que faz uma tradução? Como é que eu conheço? Então, a tradução ela não é de uma hora para outra. Vocês têm que ter elementos, estudar. Aí sim a cabeça vai raciocinar. Agora sim, acho que eu me garanto fazer alguma coisa. Então, aí vai começar o processo de tradução. Aí vocês têm que começar a traduzir textos. Traduzir texto. Pode errar? Pode, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Aí você vai começar a entender como é que um tradutor faz. Mas para ser tradutor, antes para julgar uma tradução, a pessoa no mínimo tem que conhecer grego. Começar a conhecer grego. E não conhece nada de grego, ainda quer discutir tradução com quem é professor. Isso aí é o cúmulo do ridículo. É só no Brasil mesmo. Só no Brasil. Professor, as traduções em português têm muita influência. Por exemplo, o tradutor pegou e ele tem uma visão a respeito de determinado assunto, e ele foi lá e traduziu da maneira mais coerente com a visão dele. Tem isso no português? Olha, eu não analisei uma tradução, não analisei. A tradução que eu analisei, que o cara me encheu tanto o saco no PV, 2 meses, aí meu pavio é curto, ele bate aqui, ó. O pavio é... Aí foi meu amigo, aí eu peguei a tradução do Novo Mundo, que dei só uma lida, né? Só uma lida. Ainda não fiz, mas tem sim. Quando eu vou fazer uma comparação, tem algumas coisas sim, que elas têm assim, não por causa de doutrina de trindade, não por causa de Jesus, nada disso. É algumas coisas que eles traduziram de forma um pouco diferente. Mas eu já vi sim algumas traduções. Mas a melhor para mim é... dependendo do manuscrito que você vai utilizar, texto crítico. Eu uso uma Almeida. Apesar que a Almeida não é perfeita. Eu leio algumas coisas, eu fico lendo algumas coisas nela. Ela adapta muito, vai adaptando demais, assim, algumas coisas também. Texto majoritário. Do texto majoritário, eu não tenho uma tradução em si, eu tenho um interlinear. O interlinear não vai fugir da literalidade. E lá tem 3 traduções. Também não encontrei muita coisa assim. E nem no texto recepto, assim, traduções do texto recepto. Também não vi. Eu vi pouquinha coisa. Agora, a tradução que dá para perceber mesmo, assim, erros brutais por causa de doutrina, é a tradução Novo Mundo e quem seguiu ela. Erros brutais mesmo, assim. Dá para perceber, logo quando bate o olho aqui e tudo mais, dá para perceber uma tradução que mudaram as coisas, mudaram mesmo por causa de algum viés teológico ou ideológico, neste sentido. Até porque eles, o que ocorre? Nós temos tantas traduções desde do 2º século até hoje que dá para perceber se alguém quis tirar, quis omitir, por causa de doutrina isso, doutrina aquilo. Então a gente tem como equiparar as traduções. Até que elas têm 2000 anos, dá para aceitar assim, 90% que ela tem. Amém, querido? Agora uma outra questão. Vou fazer a minha última pergunta aqui, vou só analisar aí. O senhor fez uma tradução aí que o senhor pegou, ela de forma bem literal, assim, traduziu de forma literal. Se eu fizer uma tradução literal, assim, não quiser corrigir nada nela, adaptando para o português, fica legal assim? Desde que você entenda, sim, pode fazer, desde que você entenda. Essa tradução literal, quem faz é teólogo, quem faz é o estudante,
E vocês podem fazer, tem que fazer, deve fazer. A tradução que nós fazemos literal, a gente não envia para a igreja, que a igreja no culto, que está lendo um texto e tal, não vai entender nada. Mas para nós que estamos examinando, sim, ela vale muito, muito a pena. Literal. E outra coisa, vocês podem ter os melhores interlineares que tem. Questão interlinear, deixa para lá o interlinear, guarde o interlinear, fazer o teu interlinear, a tua tradução. Vocês, quando forem pregar, traduza o texto. Vocês mesmo traduzam o texto. Não, mas João Ferreira, não, deixa, depois vocês verificam. Traduza o texto quando vocês estiverem já fazendo essa função. Não precisa pegar, não, pega o texto que está no texto mesmo original. Pega do grego, vai trabalhando e tal. Ah, não, professor, eu tenho que traduzir. Então não pregue, meu amigo, também. Que quando for traduzir o texto, você vai ter muito conhecimento aqui, ó. Muito conhecimento, sabe de cada pormenor da língua. Que é diferente da outra. A outra está mais adaptada por causa do português. Do português. Aquela aí não, tu pesquisou, tudo mais e tal. Tirou seu sermão e tudo mais e tal. Coloca assim no papelzinho, escreve. Dê tempo a isso. É muito bom. Você tirou lá, aí tu vai oferecer o que é de melhor que tu fez. E não pegar o esboço da internet, o esboço já pronto e tal. Eu vou pregar aqui, eu tenho que... Não. O cara que quer ser pregador mesmo, tem que estudar. E não somente pregador. Professor, só mais uma última aqui, igual ele. Sei que o senhor também está cansado de sua garganta aí. Mesmo a gente fazendo uma análise sintática do texto, a gente não consegue fugir da ideia teológica do autor. E nem pode. Não consegue. Isso, porque o senhor analisando aquele texto ali de João, eu lembrei da análise que o senhor fez do primeiro versículo de João, que é mostrar a natureza do verbo, que é divina. Então, parece-me que é a mesma ideia do texto que o senhor analisou. É coerência. É tipo assim, como é que o autor do Evangelho de João vai mudar de ideia assim? Não, ele vai ter uma coerência. Ele começa o livro e termina numa coerência perfeita. E o que você acabou de falar, correto. Ele vai dar indício para isso. Fugir disso já é diferente. Não, alguém está falando alguma coisa errada. Não, mas o autor do texto tem uma coerência, uma coesão. Ele quer passar alguma coisa para nós. Já pensou? Eu escrevo um livro e não sei o que eu estou escrevendo? Não, eu sei o que eu estou escrevendo. Eu sei quem vai ler. Então, é a mesma coisa nesse sentido. E você está correto sobre isso. Tá no TNM isso aí. Tá no TNM. Andou de cavalo, hein? Depois que vai dizer que mandou de girafa. Amém, meus queridos. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Tá bom? É só introdução. Não entrei nem nada ainda. Tem muita coisa ainda. Só introdução pra gente falar de muitas coisas que o grego vai nos ajudar muito a interpretar a palavra de Deus, né? Ele não é a última coisa, mas é uma das coisas mais importantes que nós temos, ok? Então, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Até a próxima aula, se Deus permitir. Amém. Amém, professor. Amém, até mais.